noite, queridos amigos e amigas. Estamos aqui mais uma vez trazendo conteúdo para vocês a respeito da doutrina espírita e seus desdobramentos, seus conhecimentos. Hoje, especificamente, temos um tema aí muito interessante, muito reflexivo e tenho certeza que todos vocês já devem ter refletido a respeito dele, já devem ter tido dúvidas a respeito desse tópico específico e a gente vai falar sobre ele hoje com um pouquinho mais de profundidade. Claro que não na profundidade mais, vamos dizer assim, eh, agressiva possível, mas já trazendo uma conotação que certamente vai servir para que a gente traga outros vídeos com um pouco mais de detalhe e mais informação. Bom, vocês já viram, obviamente, pela capa do vídeo, né? Vocês já conseguiram ler aqui embaixo sobre o que a gente vai falar, mas antes de começar, eu queria já pedir para vocês curtirem o nosso vídeo, dar aquele like, compartilhar com seus amigos, compartilhar com seus familiares, porque é assim que a gente usa, é assim que a gente utiliza o mecanismo, o algoritmo do YouTube para conseguir levar o conhecimento da doutrina espírita para mais pessoas, para mais públicos e conseguir ajudar todas essas pessoas desse mundão de meu Deus aí, que todo mundo precisa de suporte e ajuda. Não é verdade? Então, muito obrigado mais uma vez. Obviamente, se você não gostar do nosso vídeo, a gente também aceita crítica, então fica à vontade, coloca os seus comentários, escreve o que você pensa ali do nosso conteúdo, porque a gente está sempre buscando conteúdo novo, buscando conhecimento fresco para conseguir fazer com que vocês estejam cada vez mais com a gente. E, obviamente, se vocês não estão com a gente, não tem sentido a gente estar aqui. Então, muito obrigado pela presença, muito obrigado já por assistir esse vídeo e vamos com tudo. Então, pessoal, tenho certeza que vocês já ouviram alguém falar assim para vocês: Nossa, mas espiritismo é ciência? Nossa, mas como eu consigo correlacionar espiritismo com ciência? E é por isso que o nosso tema de hoje é espiritismo e ciência, né? E a primeira pergunta que eu trago é: será mesmo que espiritismo é ciência? Como que eu consigo correlacionar essas coisas que aparentemente parecem tão distantes uma das outras? Já pararam para pensar nisso? Já se pegaram pensando, nossa, como é que eu entendo ciência, entendo de espírito, como é que uma coisa correlaciona com a outra, como é que esses temas se juntam para conseguir fazer sentido na nossa cabeça, né? E aí, para a gente começar a entender isso de uma maneira um pouco mais profunda, a gente precisa refletir a respeito de dois conceitos bastante importantes, né? Até fiz uma colinha, porque falar de tudo isso de cabeça é bastante complicado, mas certamente a gente vai conseguir desenvolver bastante informação e reflexão hoje. Então, o primeiro tópico que a gente precisa entender é o que é ciência. Já pararam para pensar sobre isso? Né? O que é ciência? De onde veio isso? O que significa? Qual que é a definição real da ciência? Então, eu fui buscar, peguei nosso digníssimo e lindo dicionário e peguei o que está escrito na definição da ciência. Então, tem duas definições. A primeira delas está escrito assim, ó, conhecimento atento e profundo de algo. E a segunda definição é corpo de conhecimento sistematizado, adquirido via observação, identificação, pesquisa e explicação de determinadas categorias e fenômenos e fatos, e formulados metódica e racionalmente. Então, o que significa isso? Ciência nada mais é do que um método construído por nós, seres humanos, para conseguir confirmar hipóteses. Então, eu preciso elaborar um plano de trabalho para tentar buscar as explicações daquilo que eu quero entender, daquilo que eu quero estudar. Obviamente, a ciência está com a gente desde o princípio e é uma ferramenta absolutamente importante para que a gente consiga seguir entendendo e buscando cada vez mais informações a respeito das coisas da matéria, a respeito da vida, né? Como a gente sabe e estuda desde pequenininho nas escolas. E aí, então, essa é a definição de ciência, né? Então, um método, né? Uma estratégia para construir hipótese e trazer respostas de uma maneira mais controlada e racionalizada. E, ao mesmo tempo, nós também temos que entender agora o que é o Espiritismo e de onde veio o Espiritismo e por que a gente chegou a fazer essa correlação com ciência, né? Então, o Espiritismo é uma doutrina que é formada por três grandes pilares, né? O primeiro deles, religião, o segundo deles, filosofia e o terceiro, a nossa querida ciência, tá? E por que cada um desses temas tem a sua relevância? Porque o primeiro vai trazer informações e reflexões a respeito de Deus,
o segundo vai trazer informações e reflexões, né? Que é a religião vai trazer informações e reflexões a respeito de Deus. O segundo, que é a filosofia, vai trazer informações e reflexões a respeito da sociedade, da vida do ser humano, das relações interpessoais, né, e os seus desdobramentos, dificuldades e complexidades. E o terceiro, que é a ciência, busca trazer, através de um método orientado, perguntas e respostas para que a gente consiga entender cada vez mais os princípios do espiritismo e as suas relações. Que relações são essas? A relação do espírito com o universo, com o mundo de forma geral. E o espiritismo, ele foi, na realidade, os seus primeiros livros, que a gente chama hoje de codificação, eles foram escritos através né, através vamos dizer assim, de um nome extremamente conhecido, que se chama Allan Kardec. Tenho certeza, se você está acompanhando esse vídeo hoje, se você está com a gente, você já ouviu falar de Allan Kardec. Então, o Allan Kardec, ele foi basicamente o cientista, já começo chamando assim, responsável pelo estudo e padronização do espiritismo. Então, ele foi o responsável por aquilo que a gente chama de codificação. Allan Kardec viveu na França entre os anos de 1804 e 1869, né? E ele teve obras significativamente importantes e que são utilizadas até hoje. Quais são essas? A primeira que ele fez, e para mim uma das mais importantes, e utilizou essencialmente um método científico, se chama Livro dos Espíritos. Por que eu digo método científico? Porque ele elaborou de maneira racionalizada, de maneira inteligente, pensada, organizada, perguntas para que os espíritos pudessem responder. Então, são perguntas extremamente amplas, e daqui a pouco eu vou mostrar um pouquinho um conteúdo de maneira bem resumida o que tem dentro desse livro, do Livro dos Espíritos, vocês vão entender cada vez mais essa correlação com a ciência, né? E ele construiu de uma maneira racionalizada uma estratégia para confirmar uma hipótese. Que hipótese era essa? A existência dos espíritos e qual era a sua correlação com o universo. Acho que a gente pode dizer assim, né? Então ele escreveu esse livro lá em 1857. Segundo livro absolutamente importante que ele traz para a gente também, e parte muito importante da codificação, é o Livro dos Médiuns, escrito em 1861, onde ele utiliza também a mesma estratégia de perguntas e respostas. Depois disso, em 1864, ele traz o que hoje, para mim, é um dos mais importantes livros que fala a respeito da doutrina espírita, se não o mais importante, que se chama O Evangelho segundo o Espiritismo. Então, esse livro, eu sempre digo isso, para mim é um manual de sobrevivência na Terra. Né? Tá difícil, apertou o calo, não sabe como agir, dá uma concentrada, se conecta, segura o livro, abre o Evangelho, certamente você vai ter oportunidade de refletir a respeito dos exemplos de Jesus. Então, é a visão espírita a respeito do Evangelho de Jesus, né? Então, a gente tem ali desdobramentos e pontos importantes trazidos, né, reflexões a respeito de como os apóstolos de Jesus escreveram, porque eles escreveram a Bíblia, que a gente conhece isso, mas trazidas de uma percepção espírita, né? Então, de espíritos que auxiliaram Allan Kardec na construção vamos dizer assim, dessa obra tão maravilhosa e tão repleta de informações. Bom, o quarto livro se chama O Céu e o Inferno, que foi criado por ele em 1865, e o quinto livro, A Gênese, que foi o último livro que a gente pode chamar da codificação, não necessariamente o último livro do Allan Kardec, ele teve outros livros, mas do arcabouço mais importantes são esses. Então, a Gênese ele trouxe em 1868, né? E aí, pessoal, com isso o Allan ele conseguiu construir, vamos dizer assim, e organizar de maneira raciocinada, né, todos os conhecimentos a respeito da doutrina espírita. Ou seja, ele conseguiu provar, através de um método científico, né, que existem espíritos e quais são as suas correlações com o universo. E aí, eu trouxe aqui, eu queria compartilhar com vocês de maneira bem breve o porquê que espiritismo é ciência, porque o teor das informações dos livros, principalmente do primeiro deles, que é o Livro dos Espíritos, eles nos explicam, parece que você está lendo um livro de ciências. Né? Parece que você está lendo um livro de física, de química e outras coisas que vão aparecer no caminho durante os tópicos. Então, ó, só os principais títulos, né? Então, é um livro que ele foi criado e organizado em quatro grandes partes, né? A primeira delas se chama
as causas primárias, que tem, vamos dizer assim, 4 grandes capítulos. O que é Deus, mas se chama de Deus, então ali tem algumas perguntas do Alan para os espíritos a respeito da existência de Deus. O segundo capítulo fala dos elementos gerais do universo. Então, veja, ele está tentando entender toda essa relação universal na qual nós estamos inseridos. E pasmem vocês, não somos o centro do universo, somos parte integrante do mesmo e temos que entender isso. Aqui o Alan consegue fazer com que a gente entenda isso de uma forma bastante objetiva e bastante interessante. O capítulo 3 se chama da criação e o 4 do princípio vital. Depois a gente parte para a segunda parte, que são basicamente 9 capítulos, né? Que se chama do mundo espírita ou mundo dos espíritos. E aqui ele discorre de uma maneira muito interessante a respeito de qual é a relação dos espíritos com o universo. É aqui que ele traz as perguntas mais chaves e mais importantes para justificar a existência dos espíritos e, consequentemente, a existência né, a vida após a morte que a gente sempre fala, né? Ou seja, o entendimento que a vida é uma consequência, uma junção de encarnações. E que essa que nós estamos é mais uma de tantas outras que a gente já passou e certamente outras que a gente ainda vai ter que passar na busca do nosso desenvolvimento moral, na busca da nossa melhora. O terceiro capítulo se chama das leis morais, são 12 leis e falam basicamente dessa relação organizada que Deus utilizou para a construção do universo, né? Absolutamente importante. E do quarto são dois, que se chama das esperanças e consolações, onde ele fala das perdas, das penas e gozos terrestres e das penas e gozos futuros. Então, percebam vocês que são tópicos específicos organizados de uma forma totalmente científica. Então, é como se eu estivesse lendo um estudo científico para comprovar uma determinada teoria, né? E a partir daí, né, a partir desse conhecimento, vamos dizer assim, do agrupamento de todo esse conhecimento, né, a gente consegue perceber uma série de outros elementos. Um dos principais é a existência do que a gente chama de perispírito, né? Que é algo que a gente chama que ele é feito de matéria quintessenciada e é utilizado como mecanismo para intermediar o espírito, né, e o nosso corpo encarnado. Então, matéria quintessenciada, é possível perceber que existem correlações e similaridades muito interessantes com a nossa ciência, né? Porque um dos principais objetivos da ciência atual é entender e comprovar as relações materiais. Concordam com isso? Né? Então, eu sempre estou olhando para os elementos da tabela periódica, é com eles que eu consigo explicar a composição das coisas que nós temos hoje no planeta Terra. Ao mesmo tempo, para me ajudar nessa explicação, né, eu vou atrás também de elementos como a física, de conhecimentos como a física, que vão me explicar a relação das coisas, a relação do universo. Dentre elas, eles buscam a vida, né, a criação do planeta Terra e entre outras coisas que a gente sabe e já ouviu falar de maneira bastante significativa. E a partir desses conhecimentos técnicos, como por exemplo eu disse para vocês aqui, que é a definição do perispírito e a criação da matéria, a gente consegue desenvolver uma série de conhecimentos. Então, a partir daí, começaram a serem escritos, né, através de psicografias. Então, psicografia é quando um médium, né, ou seja, uma pessoa encarnada, consegue fazer uma conexão com o espírito e, através do conhecimento do espírito, esse médium escreve livros, né, traz conhecimentos para a gente. E a partir daí, como eu disse para vocês, através de psicografia, começaram então a publicação de uma série de livros que trouxe muito conhecimento a respeito da doutrina espírita e muita explicação, obviamente todas elas baseadas nos primeiros livros da codificação, que foram aqueles que eu trouxe no começo da nossa conversa realizada por Allan Kardec, né? Então, se a gente parar para pensar, Kardec foi o introdutor do conhecimento, que utilizou de um conhecimento científico, né, de um método científico para conseguir trazer informação de maneira organizada e padronizada, para que depois disso muitos outros espíritos pudessem, junto com seus médios aqui encarnados, trazer outras infinidades de conhecimentos técnicos para a gente que podem ser utilizados de maneira mais ampla que vocês podem imaginar.
Um dos grandes, e eu diria que talvez nós somos um dos mais sortudos hoje, né? Porque nós tivemos aqui entre nós um dos grandes médiuns de psicografia que já se ouviu falar, né? O nome dele nada mais nada menos do que Chico Xavier. E que junto com o Emmanuel, né? O espírito que era que auxiliava o Chico ali na construção dos livros, trouxe para a gente muita, mas muita informação, né? Uma das formas assim, de várias formas que a gente pode imaginar, né? Uma das formas que ele mais gostava de utilizar era contar experiências, né? Num formato mais romanceado para que facilitasse a nossa interpretação, para que facilitasse o nosso entendimento. E um dos mais importantes, na minha opinião, e é na minha opinião, tá, pessoal? Se vocês não concordam com o que eu vou falar aqui, põe seus comentários, deixem para mim depois quais são os livros mais importantes para vocês, obviamente, além da codificação ali de Allan Kardec. É, mas para mim, o Chico trouxe, junto com o Emmanuel, né, obviamente com o suporte do Emmanuel, a vida de André Luiz. Né? André Luiz é um médico, outro cientista também, que viveu aqui na Terra e propôs contar para nós de uma maneira organizada, mas aí não mais só tão científica, tinha uma parte mais romanceada, mas ele tentou trazer para a gente de uma maneira organizada tudo o que acontecia com ele a partir do momento que ele desencarnou aqui na Terra. Então, como foi a primeira chegada dele, como foi o processo de aprendizagem, de desenvolvimento, de mudança de pensamento, de reforma íntima, né, de organização, até o momento em que ele tivesse de fato sendo vamos dizer assim, um espírito contribuindo para a melhoria, né, de todos, né, trabalhando em prol do próximo, trabalhando em prol dos espíritos, ajudando tudo e todos a quem ele podia, né? E aí, e por que eu falei de André, né? Porque para mim, um dos livros mais importantes que fala de ciência, né? Vejam, além da codificação do Allan Kardec, é um livro que se chama Mecanismos da Mediunidade. Ele foi o último, vamos dizer assim, livro da série André Luiz, né? E ele foi construído por último justamente porque, como estratégia, o André e o Chico Xavier, e obviamente com todo o suporte de Emmanuel, vieram trazendo aí, de maneira organizada e racionalizada, várias oportunidades de aprendizado de uma maneira um pouco mais soft, até que chega no último ele fala, moçada, agora a gente já aprendeu a respeito das relações espíritas de uma maneira mais romanceada. Está na hora de estudar. Está na hora de descer para o papel, está na hora de descer para a relação físico-química das coisas. Talvez a palavra físico-química não seja tão aplicada, porque a físico-química se aplicaria, vamos dizer assim, à ciência do mundo material, né? Mas ele traz num linguajar muito próximo e muito similar como funciona todas as relações científicas associadas ao espiritismo e à humanidade, ou seja, qual é a relação e como funciona a parte científica, técnica do espírito, né? E dentro desse livro, que eu acho absolutamente sensacional, ainda tenho a intenção de fazer um trabalho aqui, né? Fica esse meu compromisso. Eu acho que eu já falei em alguns outros vídeos isso, mas ainda não consegui botar para rodar essa ideia, mas um dia vou. Dentro dessa primeira parte, né, tem o último parágrafo da introdução. O Emmanuel traz um texto muito interessante, que ele diz o seguinte, ó. Ele escreve exatamente assim, né? Em nosso campo de ação, ele fala, em nosso campo de ação, temos livros que consolam e restauram, medicam e alimentam, tanto quanto aqueles que propõem e concluem, argumentam e esclarecem. Neste critério, surpreendemos aqui um livro que estuda. Meditemos, pois, as suas páginas. Então, é um convite, né, que Emmanuel, junto com André Luiz e, obviamente, junto com Chico Xavier, fazem para nós a respeito da ciência do espiritismo, da ciência do espírito e as suas específicas relações, né? Então, é por isso, meus amigos, que a gente consegue concluir, né, de uma maneira muito efetiva que sim, existe uma relação muito importante entre espiritismo e ciência. Já temos todas as respostas? Já temos o conhecimento completo? Acho que ainda não, né? Como a gente sabe, nós somos ainda muito jovens do ponto de vista
intelectual e moral para ter a capacidade e autonomia de conhecer tudo aquilo que é o conhecimento, né? Como diz Jesus na sua frase, uma das frases para mim mais importantes que ele já disse e que tem uma relação direta com a ciência é: conheça a verdade e a verdade vos libertará. Então é com essa frase que eu deixo um convite para vocês, para conhecerem mais a respeito da doutrina espírita, buscarem mais conhecimento científico e mais verdade para que a gente consiga ser cada vez mais liberto. Liberto aonde? Principalmente dentro do nosso próprio pensamento, dentro das nossas próprias convicções, dentro da nossa alma. Com isso, a gente vai ter uma vida muito mais tranquila, muito mais organizada e, sem dúvida, muito mais repleta de amor. Tá bom? Muito obrigado pelo tempo de vocês. Hoje foi um videozinho curto para a gente falar aí de um tema super importante, mas que sempre vai estar gerando dúvida e perguntas na nossa cabeça, tá bom? Muito obrigado pela presença mais uma vez. Um beijo grande no coração e, obviamente, aguardo comentários de vocês, tá? Se não gostou, deixa aí, põe seu comentário, mas se gostou, compartilha com seus amigos, deixa o like. É assim que a gente faz para fazer, é assim que a gente trabalha para fazer com que o conhecimento da doutrina espírita chegue a maior número de pessoas possíveis, tá bom? E importante, não esquece de ativar o sininho, né? É ele que garante que você seja notificado aí todas as vezes que tiver um vídeo novo no nosso canal. Combinado? Um beijo no coração e até a próxima. Tchau, tchau.